Bom dia, doutor. Bom dia, Datena. Primeiro é um privilégio, uma honra estar com você. Pela primeira vez a nossa entrevista, né? Direto aqui, depois de tanto tempo. É É. uma alegria imensa estar com você. Eu sou só um aperitivo para a sua entrevista seguinte, que você vai fazer com o Alessandro Oliveira, que é um colega excepcional, uma pessoa dedicada, competente, e que está hoje assumindo a coordenação dos trabalhos da Lava Jato, junto com essa equipe maravilhosa que eu tive o privilégio de integrar, de 14 procuradores, 30 servidores. Agora, eu queria dizer que você está certo e você está errado, tá? Você está certo no sentido de que existe uma grande pressão, um grande retrocesso, forças se unindo contra o trabalho e a corrupção, contra a Lava Jato, isso você está absolutamente certo. Agora, onde você está errado e por não ter informação que eu vou te trazer, talvez, na razão minha de saída da Lava Jato. A razão minha de saída da Lava Jato é 100% guiada por razão de necessidade da minha família. Eu tenho 3 filhos, Atena, e eu tenho sonhos como você. Um sonho é o sonho de um país menos corrupto. E eu busquei, com a melhor das minhas forças, contribuir para esse sonho ao longo dos últimos 6 anos, dando o meu melhor na Lava Jato, dedicando horas extras, noites, finais de semana, feriados, com disponibilidade integral, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Agora, nesse momento específico, eu tenho 3 filhos e a minha filha mais nova, um bebê de 1 ano e 10 meses, tem uma série de sinais que foram identificados a partir do começo da semana passada, teve todo um processo, desde sábado retrasado, a gente passou a identificar e passou a levar consultas, e os médicos identificaram um problema de desenvolvimento que pode ser tratado e que pode fazer toda a diferença na vida dela se a gente investir e nos dedicar de modo intenso a isso. Para você ter ideia, o médico, nessa semana, recomendou que a gente faça 40 horas de terapias semanais, e sendo 15 em clínica e 25 dentro de casa, sendo aplicada por cuidadora, pela mãe, pelo pai. Então, eu vou ter que estudar o assunto a fundo, vou ter que fazer treinamento. E agora, sabendo dessa realidade, eu tenho certeza que você, no meu lugar, tomaria a mesma decisão. Porque, ao mesmo tempo em que existem vários procuradores que podem fazer o trabalho de modo competente na Lava Jato, pai da minha filha só tenho eu, isso me dá absoluta segurança na minha decisão, que é a coisa certa a fazer pela minha família. Agora, você está certo no outro ponto. Parabéns. Não, é uma decisão que eu acredito que todas as pessoas têm a família como um valor fundamental, tomariam no meu lugar. E é algo que eu faço com absoluta paz e segurança, apesar da relativa dor de você abandonar um caso em que você investiu a tua vida. Pressões a gente teve ao longo de todos esses anos. Agora, as várias pressões que a gente sofreu e a nossa atitude diante delas ao longo de 6 anos mostra o nosso grau de resiliência, de determinação, de compromisso, de resistência, de dedicação a esse caso e, mais do que ao caso, a uma causa. Eu adorei a analogia que você fez logo antes, eu estava discutindo aqui, e adorei a comparação que você fez com a questão ambiental, porque existe uma dimensão cultural do problema da corrupção. E estudiosos que fizeram uma pesquisa muito interessante da Atena, em que colocavam pessoas numa sala e todas as pessoas tinham que responder um teste. Quanto mais questões respondiam, mais elas iam ganhar de remuneração no final daquela teste. E eles repetiram esse teste várias vezes. E em uma das versões do teste, um ator que estava lá no meio dos demais testados, ele se levantava logo depois do começo e dizia: acertei tudo, onde que eu pego o dinheiro? E nessa versão do teste ele tinha a possibilidade de enganar todo mundo, pegar o dinheiro e ir embora. E quando ele fez, o nível de trapaça aumentou muito. A gente imita exemplos. A gente olha para exemplos, para pessoas semelhantes, e se elas fazem coisas certas, a gente tende a fazer coisa certa. Se existem pessoas dando mau exemplo, isso tende a se espalhar. Então, o exemplo que você mencionou, do filho dizendo: não joga pela janela a latinha de Coca-Cola do carro, pai. Não joga lixo na rua, é o exemplo para o qual a Lava Jato e a sociedade brasileira têm contribuído por meio do debate, do discurso, ao longo dos últimos anos. É o exemplo que você dá quando você reafirma a importância da luta contra a corrupção e da luta por mais integridade. Olha, no jogar a lata pela janela, teve um monte de filho, neto, que jogou a lata pela janela com o pai, ou antes do pai, ou sem o pai. Né? Tem esse detalhe também, é essa pequena diferença. Agora, como eu sou bem mais velho que o senhor, quanto à questão familiar, vai dar tudo certo, porque é aquilo que eu acredito mesmo, eu sou um cara que acredita em Deus, não é? Eu não preciso de padre, de igreja, de pastor, de ninguém para me encontrar com Deus, que eu sou que nem o Gilberto Gil.
Para poder falar com Deus, eu fico sozinho num canto e falo diretamente com Deus, não preciso de intermediário. As pessoas têm necessidade de padres, pastores, de budistas, de monges, de rabinos e tal. Eu acho isso muito legal, é até muito legal que líderes religiosos decentes e honestos levem essas pessoas até o caminho que elas acreditam que é Deus. Mas como eu acredito que Deus te procura no momento certo, Deus procura por você. Ele não espera você ir na igreja ou em qualquer lugar. Quando você precisa, Deus procura por você. Como eu já vivi mais que o senhor, por uma questão só de cronologia, na questão familiar, me permita só contar um caso. Talvez nem se aplique ao senhor, mas só contar um caso. Eu entrevistei uma vez uma senhora, e essa senhora, que eu não me lembro o nome, eu tenho a memória muito ruim, deveria ter a memória melhor, principalmente para inimigo, porque inimigo eu esqueço com muita facilidade. Eu não devia esquecer, mas eu esqueço com muita facilidade. Mas isso é uma virtude. Essa senhora me disse uma vez num programa, que era um programa especial, acho que para arrecadar fundos para essa identidade ou matérias especiais que eu fiz. Então eu botava a PAI, o GRAC, e essa senhora que durante muito tempo, durante a sua vida, ela foi presidente da PAI ou então colaborou com a PAI, não é? E essa senhora disse assim, eu não sei nem qual é o problema da sua filha, não vou entrar em detalhes, mas ela me disse o seguinte, que um dia, uma determinada noite, aliás, de madrugada, um sujeito muito famoso foi correndo na casa dela, mas de madrugada, ela levou um susto, pensou, o que aconteceu? Alguma notícia ruim e tal. E o cara bateu na porta dela e falou assim, olha, pelo amor de Deus, e disse o nome dela e falou, olha, a senhora precisa me ajudar. Eu não estou aguentando, eu tive uma notícia agora e tal. Aí ela disse assim, mas o que foi? Aí o cara falou assim, olha, o meu filho nasceu com necessidades especiais. Aí ela disse assim para ele, olha, senta aí, eu vou te preparar um café, deu um café para ele, falou assim, olha, você tem que pensar que isso é uma dádiva divina, porque existe, eu vou te explicar mais ou menos o que eu penso, existe aquelas roletinhas que você faz o sorteio e que caem as bolinhas, né? Tem um monte de bolinha branca no mundo. De repente caiu para você uma bolinha azul. E essa bolinha azul pode ser a solução para os seus problemas que você nem pensa como vai enfrentá-los. Normalmente, crianças com problemas ou crianças especiais, seres especiais, nos ensinam muito mais que a gente a eles, né? E se a dificuldade apareceu na sua vida de uma forma, você vai ver que essa dificuldade vai se transformar em solução de muitos problemas e vai te transformar num ser humano muito melhor. E eu guardei aquilo. E a gente não guarda, eu não guardei o nome dela, mas guardei um exemplo. A gente não guarda coisas à toa. Talvez fosse até, dentro da minha crença, para te dizer isso anos e anos depois, mesmo porque isso faz uns 12 anos que aconteceu. Eu não tenho memória boa para nome, mas eu tenho memória boa para almas boas também. Eu esqueço inimigos e lembro das almas boas. Mas então, que isso lhe sirva de conforto e vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta no seu plano familiar. Doutor, quais as pressões mais fortes que o senhor sentiu depois da saída do Moro para o governo do presidente Jair Bolsonaro? Ele que deve ter ajudado, inclusive, como ministro, mas quais as pressões mais fortes que o senhor sentiu de perto que ia enfrentar depois da saída do Moro, que era, com certeza, o representante da Lava Jato? Datena, as pressões foram muitas, assim, e quem acompanha o noticiário vê que trabalhar na Lava Jato é como você tá num trem fantasma, né? A cada 5 segundos, a cada pouquinho, a cada curva, você toma um novo susto naquele percurso. A gente teve uma série de questões, a gente teve a aprovação da lei de abuso de autoridade, que, embora tenha regras boas para coibir abusos, também tem regras que intimidam agentes da lei que buscam cumprir de modo legítimo as suas funções. Abre espaço para retaliações. Houve conversas no Congresso para abrir uma CPI, não para investigar a corrupção, mas para investigar a própria Lava Jato.
houve divulgações de mensagens de modo absolutamente distorcido, desvirtuando e falseando aquilo que a gente fez ao longo dos últimos anos. Existiram uma série de decisões proferidas no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que acabaram por ter um impacto negativo na nossa perspectiva, nas nossas investigações e processos. E a gente poderia discutir isso também mais profundamente, e eu sempre tenho que dizer, com todo o respeito pelas instituições, a gente critica decisões e atos específicos com o objetivo de aperfeiçoamento das instituições e não para fechá-las jamais. A nossa democracia, a nossa própria liberdade crítica depende das instituições. Houve ainda processos que foram iniciados, especialmente 2, 3 processos no Conselho Nacional do Ministério Público, em que existiu uma grande pressão externa, pressão de alguns senadores, alguns investigados pela Lava Jato, que explicitamente buscaram e buscam a punição de pessoas que trabalham na Lava Jato. Existiu também uma série de críticas que passaram a vir de dentro da instituição, de modo, a nosso ver, absolutamente equivocado, quando, por exemplo, o Procurador-Geral da República, indicado pelo atual governo, veio a público dizer que as lava-jatos seriam, ou as forças-tarefas, de modo mais amplo, seriam órgãos clandestinos, quando não tem nada de clandestino. O que é uma força-tarefa? É um grupo de pessoas designado para atuar em ajuda ao procurador originariamente responsável por um caso, porque esse caso é muito grande para uma só pessoa atuar. É uma equipe de atuação. E a gente vem trabalhando de modo transparente há 6 anos, alcançando resultados inéditos para a sociedade, rompendo a impunidade, recuperando mais de uma dezena de bilhões de reais de modo inédito. Então, tudo isso, essa novo discurso, a partir, inclusive, de dentro da instituição, tudo isso acaba funcionando como um fator de pressão, né? Agora, ao mesmo tempo que eu vejo essas dificuldades do momento, eu acho que a gente tem que olhar também, não só a foto, mas a gente tem que olhar o filme. A gente tem que olhar esse esforço brasileiro contra a corrupção não como um esforço de um procurador, de um grupo de procuradores, de um juiz ou de um grupo de juízes, de um grupo de delegados, mas o esforço da sociedade brasileira que precede a Lava Jato, vem desde há muito tempo, passou por aquelas manifestações de junho de 2013, antes da Lava Jato, que foram essenciais para vir a Lava Jato, porque foi em razão daquelas manifestações que vieram leis que foram usadas na Lava Jato e que vai ultrapassar a Lava Jato, que vai para o futuro. Essa é uma luta, Datena, de uma geração. A Lava Jato foi só um salto dentro dessa luta, que nos permitiu ter um diagnóstico melhor do problema, entender melhor como funciona a grande corrupção sistêmica do Brasil e conseguir, com o apoio da sociedade, alcançar resultados inéditos. A Lava Jato faz parte de um processo maior que a gente não pode perder de vista. A história, ela é contada de uma forma definitiva muito tempo depois que os fatos acontecem e fatos que aconteceram agora um dia vão vir à luz da história. Isso eu tenho certeza. O cadáver boia, ele vai aparecer. Os detalhes todos que significam esses ataques à Lava Jato agora, um dia eles vão aparecer. Principalmente acreditando que o bem vai triunfar sobre o mal. Porque eu repito, mesmo que excessos tenham sido cometidos por quem agiu em nome da Lava Jato, ou quem proferiu sentenças, ou coisa parecida, e daí por diante, mesmo com excessos que podem ter acontecido, foram 6 anos, quase 7, então podem ter acontecido excessos. Mas excesso mesmo foi a roubalheira que nós tivemos no Brasil e que nós tivemos, mesmo com a participação de agentes judiciários, de Polícia Federal, da lei e de cumpridores da lei, nós tivemos números absurdos divulgados, mas que acredito sejam a ponta do iceberg do que roubaram o nosso país até hoje, que não sejam o fim da história. Tá? Esses números de dinheiro roubado do Brasil explicam bem a situação do Brasil hoje, que é a 10ª economia, com a 2ª pior distribuição de renda, um povo pobre de um país rico. Tá? Muito disso se deve a quem roubou o nosso país até agora. Então, a gente só começou a ver a ponta do iceberg. Tá? Só começou a ver a ponta do iceberg. O que foi roubado desse país, a história um dia vai contar. Eu tenho certeza que a história vai contar, apesar desse revés que a Lava Jato está sofrendo agora. Eu entrevistei o doutor Augusto aqui e tive uma ótima impressão quando ele assumiu a PGR. Ele se colocava como deve ser um PGR, né? De uma forma acima de interesses políticos, acima de qualquer outro interesse, que não pela lei fria
e definitiva, principalmente em relação ao senhor presidente da República. O senhor acha que nesse caso específico do senhor e da Lava Jato ele está agindo numa forma que contraria esses preceitos que eu senti na primeira entrevista que eu tive com ele? Aliás, foi só a primeira entrevista, porque depois da primeira crítica eu também nunca mais ouvi o doutor Augusto. Datena, eu acredito que várias das visões e críticas que ele tem feito em relação ao Lava Jato são absolutamente equivocadas e que refletem uma falta de maior conhecimento sobre como funciona uma grande operação dessa dimensão e complexa, como é o caso. E que se ele conhecesse melhor as informações, os fatos, ele não as teria feito. Por exemplo, ele disse que a Lava Jato tem informações, dados sigilosos de 38 mil pessoas, que sabe lá como é que a Lava Jato conseguiu todo esse mundo de informações, querendo levantar uma suspeita como se isso fosse algo inadequado, errado, quando não tem nada de errado nisso. De onde vieram dados relativos a 38 mil pessoas? Não é que a gente investigue 38 mil pessoas, não. 38 mil pessoas são pessoas que foram listadas em relatórios do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que supervisiona as movimentações financeiras do Brasil, com o objetivo de identificar transações bancárias, financeiras, que tenham indicativos de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Se a gente investiga uma determinada empreiteira, um executivo de uma empreiteira, o COAF, ele passa a identificar todas as transações suspeitas daquela pessoa e com quem que elas foram feitas. Então, se você pegar uma Odebrecht, você vai ter lá centenas, talvez milhares de transações suspeitas com centenas de pessoas. E no relatório do COAF vem lá não só o nome daquela empreiteira, mas vem o nome dessas centenas ou milhares de pessoas também indicadas. E isso dá um grande número de pessoas, mas é assim que funcionam as investigações de modo correto. E só mostra que o COAF tem feito muito bem o seu papel. Então, não foi nem algo que foi uma seleção da Força Tarefa ou do Ministério Público. Foi algo que partiu do COAF para nós nos noticiando, e a partir daquele relatório de informação ou de inteligência financeira, não significa que a gente vai investigar todas aquelas pessoas, mas sim apenas aquelas pessoas em relação às quais surgirem provas concretas da prática de crimes. Outra crítica que foi feita, por exemplo, ele disse, olha, a Lava Jato em Curitiba ela tem 350 teras de informação. É uma base de dados maior do que toda a base de dados do Ministério Público, que teria, segundo ele, 35 teras de informação. Mas aí ele está equivocado de novo, porque quando ele fala dos 35 teras de todo o Ministério Público, ele está falando de um sistema nosso, que se chama Sistema Único, em que são colocadas petições, peças, mas ali não entra o material que a gente aprende. Não entra. Se for olhar esse sistema de 35 tera, a Lava Jato talvez tenha meio tera, 1 tera, alguma coisa assim. O que é a outra coisa que diz respeito aos 350 teras? Isso diz respeito a todo o material que a gente aprendeu ao longo da operação. Vamos explicar o que é tera para o cara entender. Explicar o que é tera para o pessoal entender. De informação aprendida. Então, quando você aprende um computador de alguém, esse computador tem meio tera ou 1 terabyte de informações. E são informações que estavam, por exemplo, no computador de alguém que se corrompeu, de um lavador de dinheiro profissional, de um executivo que pagou corrupção, e a gente aprende isso, e a gente tinha um grande volume de dados na Lava Jato que reflete a nossa atuação, reflete um trabalho duro, consistente, firme, feito ao longo de 70 fases. E se você dividir os nossos, e a gente tem mais do que 350 teras, a gente tem 500 teras. Se você dividir todo esse volume de informações pelas 70 fases, são cerca aí de 7 teras por fase. Isso significa que é o equivalente a aprender entre 7 e 14 computadores por fase da Lava Jato. É algo absolutamente compatível com o tipo de trabalho que a gente faz. Ou seja, foi uma crítica que o Procurador-Geral fez que desconhece a nossa realidade. Então, eu acredito que muito aí parte também de falta de informação existe uma espécie de contrariedade a esse modelo de trabalho que vem sendo executado, o que, a meu ver, é um erro, porque é um modelo que vem apresentando resultados inéditos, significativos, comprovados, é um modelo de sucesso no Brasil e no mundo e que vem tendo excelentes benefícios para a sociedade. E só para finalizar, voltando para aquela questão dos excessos. Veja só, Datena, toda atividade humana ela está sujeita ao cometimento de equívocos. E por saber disso, foi bolado um sistema de justiça com graus de revisão. A gente tem 3 instâncias que revisam a nossa atividade em primeira instância. Tem o tribunal, tem o Superior Tribunal de Justiça e tem o Supremo Tribunal Federal. E os réus, os investigados, podem recorrer com seus excelentes advogados que existem na Lava Jato a 3 instâncias diferentes.
justamente para corrigir eventuais equívocos, e lembrando que a lei não é matemática, interpretação de leis e fatos não é matemática, justamente porque existem visões discordantes sobre a lei, sobre os fatos, existem essas instâncias para eventualmente mudar. E não quer dizer que a última instância seja certa. Eu discordo de várias decisões do Supremo, e já houve quem já disse, e a meu ver muito bem, que o Supremo Tribunal Federal tem o privilégio de errar por último. Você pode ainda discutir as decisões dele, você não pode só recorrer mais. Então, equívocos podem ter sido cometidos? Pode, nós somos humanos. Agora, nós sempre buscamos fazer o nosso melhor, com a melhor das intenções, trabalhar dentro da lei, e foi um trabalho que obteve resultados, como se disse, muito significativos para a sociedade brasileira. No Supremo eu vou chegar lá daqui a pouquinho, mas antes cabe uma pergunta. Estava na capa do UOL que o ministro Moro, na verdade, ele não pediu demissão. O que estava na capa do UOL e acho que da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, é que o Moro foi convidado pelo Bolsonaro a pedir demissão. Falou, olha, se você tiver vergonha na cara ou alguma coisa parecida com isso, você peça demissão. É claro que a Lava Jato sofreu quando o ministro Moro deixou o comando da Lava Jato, apesar da sua competência, a competência do senhor, com o que eu estou falando agora, é claro que sofreu a Lava Jato quando o Moro foi para o governo e levou boa parte do pessoal aí de Curitiba. São todos competentes que ficaram, o senhor é competente, mas sem o Moro a coisa ficou ruim em relação ao que era antes, porque era um time trabalhando junto há muito tempo. Mesmo assim, acredito que no governo o Moro conseguiu, como ministro da Justiça, salvaguardar as operações da Lava Jato de possíveis ataques que vieram enquanto ele era ministro e que aumentaram depois que ele deixou de ser ministro. Isso me parece uma coisa muito clara, não é? A partir do momento que o Moro foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a deixar o cargo de ministro da Justiça, a situação da Lava Jato e do senhor particularmente, essa situação piorou? A minha visão é de que o ex-juiz Sérgio Moro ele foi ao Ministério da Justiça com o objetivo de buscar avanços adicionais contra a corrupção, porque eles são necessários, com mudanças de leis, reafirmação de precedentes importantes na Suprema Corte, como a possibilidade de prisão em segunda instância, e foi com o objetivo de barrar retrocessos. Essa foi a razão pela qual ele, tomando uma decisão pessoal, a meu ver, assim, que acarretava uma série de ônus pessoais para eles, foi uma decisão que ele tomou com esse objetivo, na minha perspectiva. E, uma vez lá, a gente viu que ele tentou fazer várias coisas nessa direção. Por exemplo, ele propôs um pacote anticrime que tinha uma série de regras que endureciam o tratamento dos corruptos. Agora, o que a gente viu é que essas regras passaram por uma espécie de lipoaspiração aí no Congresso Nacional. Esse pacote anticrime passou por uma espécie de lipoaspiração, essas regras foram drenadas e não sobrou praticamente nada de combate à corrupção no pacote anticrime do modo como ele foi aprovado. E o então ministro Sérgio Moro ele tinha um papel muito firme de defender o combate à corrupção lá sim. E a partir da saída dele, existiram movimentos, que eu não vou poder ligar a saída dele, a presença dele, mas existiram movimentos, diferentes atores, que, claro, que geram uma certa pressão sobre nós. A partir da saída dele, por exemplo, a gente vê que vieram uma série de declarações do Procurador-Geral, que eu já mencionei, abordei, que foram bastante duras e críticas à operação e que, a meu ver, estão absolutamente equivocadas. Existiram uma série de decisões também, antes da saída dele e depois da saída dele, isso eu não vejo em relação com a saída dele, que foram decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal e que, na nossa perspectiva, tem um efeito de tornar um pouco mais difícil o modo como a gente investiga e processa crimes dessa natureza. E, de novo, eu não estou fazendo crítica às instituições, a gente defende as instituições, mas critica decisões específicas. A gente viu também movimentos de parlamentares que buscam punir pessoas que atuam na Lava Jato. Isso precedeu a saída do Moro e seguiu acontecendo depois. Por exemplo, existiram pedidos do senador Renan Calheiros, da senadora Cátia Abreu, que são ou foram investigados pela Lava Jato, e que pedem a minha punição particular, e a gente sofre uma série de reclamações lá no Conselho, a maior parte por investigados e réus da Lava Jato. Então, pressões da tela assim, sempre existiram. Pode ter agravado um pouco depois? Eu acredito que sim, especialmente quando a gente olha para dentro do Ministério Público, pelas declarações que passaram a ser feitas pelo então Procurador-Geral, a partir da saída do então ministro Sérgio Moro. Agora, eu não tenho condições de fazer uma vinculação com a saída dele. Isso eu deixaria para análise de analistas políticos. Olha,
Nós estivemos perto de uma hecatombe aí, constitucional, das instituições. Foi divulgada a notícia que o presidente Jair Bolsonaro pensou em intervenção no Supremo, isso é um desequilíbrio de poder, seria um claro golpe, e ninguém negou isso. Ninguém negou veementemente isso. A notícia foi dada. É uma notícia tão importante, mas o Brasil é um país tão peculiar que uma notícia dessa é como uma pedra jogada no lago e, de repente, algumas ondas são feitas, depois a pedra afunda, as ondas desaparecem e ninguém mais comenta uma coisa que poderia ter sido trágica para a história do país, principalmente no meio de uma pandemia. Ninguém falou mais disso. Que quando quiseram prender o telefone do presidente, acho que foi o ministro Decano que falou em apreensão, nem chegou a dizer isso, era um trâmite natural do Supremo, né? Pedir apreensão do telefone do senhor presidente da República, do seu filho. Ele pensou em intervir no Supremo. Não interveio, graças a Deus, e graças ao que parece ter sido um acordo das instituições para que elas fossem mantidas e para que a democracia sobrevivesse, não é? É possível que parte desse acordo tenha incluído uma pressão maior sobre a Operação Lava Jato? Eu não saberia dizer, Datena, não tenho informações ali específicas de bastidores. Agora, o ponto que você tocou é um ponto bastante importante no tocante à importância da nossa democracia. Às vezes as pessoas perdem a noção, especialmente a nova geração, a minha geração que vive desde que se entende por gente na democracia, perde a noção da importância da democracia. A democracia é um pressuposto do próprio combate à corrupção. Você não consegue combater a corrupção numa ditadura porque você tem ingerências para interferências em órgãos de investigação que passam a ser usados para perseguir inimigos políticos, para proteger amigos políticos. Então, o próprio combate à corrupção depende da democracia. As nossas liberdades fundamentais, inclusive a liberdade de manifestação e crítica, depende da democracia. Se hoje a gente pode fazer críticas, claro, legítimas, respeitosas, a decisões, é porque, sejam do executivo, do legislativo, do judiciário, é porque a gente vive numa democracia. Em épocas de ditaduras, e olhem ditaduras ao redor do mundo, né, Datena? Qual ditadura que funciona, seja de direita ou de esquerda? Não são lugares bons para as pessoas viverem e não são exemplos para o mundo. Então, eu gostaria de reforçar esse ponto que você colocou. É importante a gente ter e reforçar esse valor fundamental da nossa sociedade, do nosso pacto comunitário, que é a possibilidade da gente exercer os nossos direitos, da gente ter a troca do comandante da nação periódica por meio de eleições, que é a gente seguir as regras do jogo democrático, seguir as regras do Estado de Direito. E a Lava Jato, ao meu ver, ela reforça isso. Talvez a principal mensagem da Lava Jato, ao longo desses anos, seja a mensagem do Estado de Direito e do Império da Lei. De que não importa o quão poderosa é a pessoa deve estar sujeita aos ditames, às regras da lei. Eu sei que eu tenho que ser rápido porque nós temos tempo aí a cumprir e eu não gosto de furar com o tempo mesmo porque eu sei que o senhor tem outros afazeres, né? Logo depois do senhor vem o seu sucessor. O que o senhor pode dizer dele? Como o senhor pode apresentar o seu novo sucessor que vai falar com a gente logo na sequência e já vai uma pergunta emendada na outra para que a gente encerre a entrevista, que a gente não pode ultrapassar o tempo determinado. Houve uma debandada geral da Lava Jato ontem aqui em São Paulo. Vários promotores caíram fora sob pretexto de um problema particular que seria interno em relação à divergência com uma senhora procuradora que foi anunciada recentemente. Não sei, eu acho que já faz parte da sua saída da Lava Jato. Acho que isso é parte de um desmantelamento da operação. Espero que não. Então, são essas duas perguntas para a gente encerrar essa nossa entrevista. Bacana, eu vou começar pela segunda e vou voltar para a primeira para fechar já com a ligação com as próximas entrevistas que você vai fazer. E até porque essas duas questões que você colocou, elas se relacionam. O que aconteceu lá na Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo? Toda a força-tarefa como da Lava Jato, ela tem um promotor que a gente chama de promotor natural, procurador natural, que é o procurador originário que é responsável originalmente pelo caso que está sendo investigado. Então, em Curitiba, eu sou procurador originariamente responsável pelo caso Lava Jato. Como o caso era muito grande para só eu trabalhar nele,
existe a designação de outros procuradores que vêm de outros lugares para trabalhar comigo nesse caso, que a gente passa a trabalhar em equipe. Como que sempre funcionou em Curitiba? Nossas decisões sempre são conjuntas, democráticas, eu estou no mesmo nível dos demais, eu me considero no mesmo nível dos demais, a gente sempre toma decisões colegiadas por parte dos 14 procuradores, tem mais uma equipe de 30 servidores competentes, dedicados, e a gente caminha como um time, em conjunto, no mesmo ambiente. O que aconteceu em São Paulo? Em São Paulo, no começo do ano, teve uma troca do procurador originário. E o novo procurador originário que entrou é um procurador que tem uma visão completamente diferente da equipe que estava trabalhando nesse caso, o Lava Jato em São Paulo. As visões são incompatíveis. Esse novo procurador, ele não participou de reuniões de negociações de acordos, reuniões sobre as operações, reuniões com os delegados. Ele ficou bastante separado do grupo. O grupo não se integrou, não se fundiu. Lá não existiu uma atuação conjunta democrática, todo mundo decidindo colegiadamente, e não aconteceu isso por divergências de visões, e essa equipe que estava trabalhando junto a ele chegou a um ponto que disse, olha, é incompatível, a gente não tem mais como prestar o serviço público, continuar prestando, com essa incompatibilidade de visões. E essas pessoas que formam essa equipe são voluntárias, eles podem pedir o seu desligamento quando eles entendem que eles não têm mais condições de contribuir. Isso é o que aconteceu em São Paulo. Agora, é claro que, como você colocou, todo ambiente de pressões e de retrocessos pode, é claro, ter servido como incentivo a mais e ter sido o pano de fundo que levou eles a tomar essa decisão, porque existe hoje um ambiente muito hostil para as forças-tarefas dentro do Ministério Público mesmo, Datena. Essa é uma realidade e acredito que você capturou ela muito bem, tá? Captou ela muito bem. E Doutor, o que acontece em Curitiba? Só para finalizar, o que acontece em Curitiba? Em Curitiba, eu sempre fui o procurador natural responsável, tem essa maravilhosa equipe que foi designada pelo procurador-geral a meu pedido. A gente sempre escolheu pessoas experientes, com conhecimento, dedicadas. E agora, nesse meu momento de saída, em razão dessa minha necessidade de família, a gente teve a oportunidade de encontrar alguém que é uma pessoa experiente, que sempre foi apoiadora da Lava Jato, dedicada, trabalhadora, empenhada, que aceitou assumir esse encargo. Foram consultados todos os colegas de Curitiba para ver quem teria interesse. Ele foi a única pessoa que manifestou e eu acredito que ele fez isso, justamente porque ele sempre manifestou, em outras decisões no passado também, um propósito de contribuir para algo maior do que ele, de contribuir para o serviço público. Eu lembro que lá por 2004, 2005, 2006, eu atuava no Conselho Penitenciário no Paraná. Isso era um volume maior de trabalho, era um trabalho a mais do trabalho ordinário que a gente fazia. E quando eu precisei sair, adivinhe quem se dispôs a assumir o Conselho Penitenciário? Foi justamente o Alessandro. O que mostra um pouco de quem o Alessandro é. Ele é um procurador que tem uma ampla independência. Ele já tinha pedido, inclusive, desligamento do trabalho que ele fazia na Lava Jato junto à Procuradoria-Geral da República, por discordar do modo como a Procuradoria-Geral estava conduzindo os assuntos em relação a Curitiba. Então, é um procurador competente, dedicado, apoiador da Lava Jato, e que vai somar a essa grande equipe, e eu tenho certeza que vão poder seguir prestando um excelente serviço público para a nossa sociedade.